Quase um mês depois da reunião informal em Genebra sobre a questão de Chipre e com as relações turcas a marcar a agenda internacional, entrevistámos o presidente da República de Chipre, em Bruxelas, antes do Conselho Europeu. Muito obrigada por estar connosco em Global Conversation. Obrigado por me receber. Gostaria de começar com a recente reunião informal em Genebra entre as 5 partes envolvidas em relação à questão de Chipre. Vimos que desta vez os dois lados estavam totalmente separados por um fosso sem possibilidade de se construir uma ponte. A Grécia insiste na federação bizonal e bicomunal e o lado cipriota turco propôs desta vez a solução dos dois Estados. Pensa que esta lacuna pode ser superada ou trata-se de uma ruptura total? Quanto a nós, não apresentamos nada que vá para além do que está definido nos parâmetros da ONU. Apresentamos os pontos de convergência alcançados pelo diálogo nas negociações anteriores. Demos informações específicas sobre a proteção dos direitos dos cipriotas turcos e a proteção dos direitos humanos. Como é que podemos integrar posições contrárias ao que se passa em qualquer outro Estado federal? Fizemos concessões para satisfazer as reivindicações dos cipriotas turcos. De onde vem esse fosso? Da posição completamente nova de que devemos avançar para uma outra solução e não para a solução da federação bizonal e bicomunal com igualdade política, tal como definido nas resoluções das Nações Unidas. Eles querem avançar para a solução de dois Estados, algo que é impensável para a comunidade internacional, porque contradiz todas as resoluções da ONU, sem exceção, no que se refere à questão de Chipre, e contradiz as posições da União Europeia. Apesar disso, foi a Genebra e o líder cipriota turco apresentou oficialmente a proposta para os dois Estados pela primeira vez. Está desiludido com o secretário-geral das Nações Unidas, que aceitou isso? É algo que está a travar a posição dos cipriotas gregos nesta fase? Não é só a posição cipriota grega. Está a impedir uma solução para a questão cipriota. Mas estou certo de que o secretário-geral da ONU não arriscará a convocação de outra reunião de 5 partes, mesmo informal, se não houver um terreno comum. Se o presidente da Turquia insiste que as negociações para encontrar uma solução para o problema de Chipre só devem começar se a condição for o reconhecimento de um Estado cipriota turco soberano, não vamos a lado nenhum. Em primeiro lugar, essa questão está fora dos termos do mandato do secretário-geral da ONU. Ele próprio não está autorizado a convocar uma conferência a partir do que foi apresentado em Genebra e que ouvimos repetidamente através de declarações do presidente turco e de outros funcionários. Por isso, quero acreditar que o secretário-geral da ONU terá em conta todos os parâmetros e todos os fatores para decidir se aceita ou não outra reunião. Gostaria de lhe perguntar se viu uma mudança na atitude britânica em relação à questão de Chipre após o Brexit. Os britânicos seguem sempre a política que, no entender deles, os pode ajudar a defender os seus próprios interesses. É bem sabido que em Chipre há bases britânicas, cuja criação está ligada ao acordo que deu origem à República de Chipre. Por isso, eles não podem aceitar ou propor uma solução de dois Estados. Mas o que eles estão a tentar fazer, ou pelo menos apresentaram algumas propostas nesse sentido, é criar um direito soberano que, inicialmente, pode parecer completamente inocente, mas que depois se pode transformar em direito de autodeterminação e secessão. Queremos trabalhar em estreita colaboração com os britânicos, que desempenharam e continuam a desempenhar um papel no processo, mas um papel na direção certa, e não para ajudar as reivindicações inaceitáveis da Turquia.
Diria que a atitude britânica em Genebra foi construtiva? Foi, no sentido em que disseram muito claramente que é inconcebível, ou melhor ainda, inaceitável, uma solução baseada nos dois Estados. Há um Conselho Europeu em junho, onde a questão da Turquia deverá ser discutida e tenho uma pergunta muito simples. A União Europeia colocou em cima da mesa uma agenda positiva que inclui vários elementos e que se baseia no pressuposto de que o tom e o comportamento da Turquia no Mediterrâneo Oriental em relação à Grécia e à República de Chipre melhorou. É um argumento que se justifica? O facto dos projetos de prospecção de gás estarem atualmente suspensos não é suficiente. Significa que eles pararam, por enquanto, de contestar a soberania da República de Chipre na sua zona económica exclusiva. Mas não é suficiente. Κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αποκλειστική της οικονομική ζώνη δεν θεωρείται αρκετό. Os planos para criar a cidade fantasma de Famagusta para estabelecer uma colónia continuam. Além disso, há um novo desafio com a proposta de uma solução de dois Estados. O que eles querem é a anexação da parte norte da ilha ou a existência de um Estado fantoche, que seria uma província da Turquia, cuja independência seria determinada pelo grau de controlo exercido pela Turquia. Significa que em junho, quando regressar a Bruxelas e ao Conselho Europeu, irá bloquear qualquer decisão de lançar a agenda positiva, que poderia incluir uma melhoria da União Aduaneira, algo em que a Turquia, como sabemos, está muito interessada. É possível ter uma agenda positiva quando há um comportamento positivo. Quando, pelo contrário, há desafios atrás de desafios, seria um suicídio político, no meu entender, se eu aceitasse uma agenda positiva que não incluísse Chipre. Não tenho escolha. Está pronto para vetar o processo? Definitivamente, sim. O que espera da União Europeia? Para além da solidariedade ao nível das palavras, espero um envolvimento mais ativo na prática e uma atitude de determinação, para que a Turquia entenda que não pode jogar com a situação e explorar os interesses individuais de alguns países europeus. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τον χρόνο σας φυσικά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.